Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva! Pessoal, vamos para a segunda e última parte de calorimetria. Depois que estudar a primeira parte e essa segunda, aí sim, deixando toda a aula em dia, o estudo da aula em dia, você baixa a ficha em PDF que está aí no link na descrição do vídeo, ficha 3, calorimetria, e começa a fazer as questões com a tranquilidade de sempre, porque dificuldades que possam aparecer, você sabe que vai vencê-las, porque ao longo da semana eu vou postando aulas com a resolução dessas questões. Combinado assim? Então vamos lá, vamos fechar a calorimetria, vamos lá para a nossa lousa digital, o primeiro tema dessa segunda parte nos aguarda. Vamos lá. Então, pessoal, o equivalente em água é um conceito muito simples. O equivalente água de um corpo é a massa de água líquida que apresenta a mesma capacidade térmica do corpo. Como é que é? Todo corpo tem sua capacidade térmica. Inclusive, você pode encontrar essa capacidade térmica pela primeira parte da aula de duas maneiras. Você pode dividir a quantidade de calor que ele perde ou recebe pela variação de temperatura que sofre. Q por delta θ, lembra disso? Mas também pode encontrar a capacidade térmica multiplicando a massa e o calor específico. Então, encontrar a capacidade térmica de um corpo não é problema. De posse dessa capacidade térmica, você pode achar o equivalente em água do corpo. O que é esse equivalente em água do corpo? É a massa de água líquida que tem a capacidade térmica igual à capacidade térmica do corpo. Vamos organizar isso. Vem aqui, foco na lousa. Olha o conceito. Equivalente em água de um corpo é a massa de água líquida que tem capacidade térmica igual à do corpo. Então fica assim: a capacidade térmica dessa massa de água fica igual à capacidade térmica do corpo, que eu estou chamando de C. Mas a capacidade térmica dessa massa de água é a massa de água vezes o calor específico da água. Lembra disso? Capacidade térmica, massa vezes calor específico. Isso tem que ficar igual à capacidade térmica do corpo, certo? Só que o calor específico da água, você se lembra? O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, nessa unidade que é bastante usual. Então, massa de água vezes 1 igual à capacidade térmica do corpo. Ou ainda, massa de água vezes 1, massa de água igual à capacidade térmica do corpo. Peraí, calma. Deixa eu te explicar isso com cuidado para você não se confundir. Massa e capacidade térmica são conceitos diferentes. O que tem aqui é o mesmo valor numérico, tá? Se você usar a capacidade térmica de um corpo qualquer em, olha a unidade, caloria por grau Celsius, você encontra a massa de água em gramas, que foi exatamente essa conta que aconteceu aqui. Veja que se você faz a conta só com as unidades, topa fazer a conta só com as unidades, a unidade da massa, a unidade do calor específico, a unidade da capacidade térmica, certo? A unidade da massa eu quero descobrir, do calor específico você usou caloria por grama grau Celsius, e da capacidade térmica eu estou te falando que você tem que usar caloria por grau Celsius. Aí vendo o que dá, caloria, caloria cai fora, grau Celsius cai fora, e a massa de água, que é o equivalente em água do corpo, fica em que unidade? Olha o grama aqui, ó, passa, ó, tá vendo que o grama está dividindo? Ele passa multiplicando, você encontra a massa em gramas. Então, se você tem a capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius, o valor numérico dessa capacidade térmica dá a massa de água em gramas. Deixa eu te dar um exemplo aqui bem fácil, tá? Bem fácil. Vou anotar aqui para você. Um exemplo. Imagina o seguinte, você tem uma massa de ouro. A massa de ouro que você tem é 300 gramas. Sei que o ouro está caro, né? Mas é só um exemplo. E o calor específico do ouro, é 0,03 caloria por grama grau Celsius. Claro que isso aí viria numa tabela para você, certo? 0,03, deixa eu caprichar mais aqui, caloria por grama grau Celsius. Calcule a capacidade térmica desses 300 gramas de ouro. A capacidade térmica desses 300 gramas de ouro, a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico,
a capacidade térmica 300 vezes 0,03. Esses dois zeros aqui, 100, deixa a vírgula aqui, não é verdade? Fica 3 vezes 3. A capacidade térmica desses 300 gramas de ouro, 9, 3 vezes 3 calorias por grau Celsius. Tá, então, se você tem a capacidade térmica desses 300 gramas de ouro como 9 calorias por grau Celsius, qual é o equivalente em água dessa massa de ouro? 9 gramas. O valor numérico, só que em gramas. Lembrando que, veja, eu não estou dizendo que massa é capacidade térmica, não foi isso, tá? Eu estou te falando que, como o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, porque a água foi substância padrão na hora de definir caloria, lembra disso? Massa de água, 1 caloria. Quantidade de calor necessária para que 1 grama de água sofra variação de temperatura de 1 grau Celsius. Em função disso, isso facilita o encontro do equivalente em água. Se você estiver de posse da capacidade térmica do corpo em calorias por grau Celsius, o valor numérico dessa capacidade térmica corresponde à massa de água em gramas. É isso que eu estou te falando. Deu para entender? Estou aqui. Deu para entender bem? Não é tranquilo encontrar o equivalente em água do corpo? O equivalente em água do corpo é a massa de água líquida que tem capacidade térmica igual à do corpo. E isso facilita porque o calor específico da água, sendo 1 caloria por grama grau Celsius, isso facilita o encontro do equivalente em água. Se você tiver a capacidade térmica do corpo em caloria por grau Celsius, o valor numérico dessa capacidade térmica é o equivalente em água do corpo em gramas. Combinado? Muito bem. Vamos para a próxima discussão. Tá aí, pessoal, a quantidade de calor latente, mas antes eu queria te explicar algo muito importante aqui. Respira. Pessoal, eu fiz o seguinte, para ficar melhor de você estudar, eu separei a parte de cálculo da parte teórica das mudanças de estado físico. Foi. O capítulo seguinte, o 4º capítulo, vai ser só a parte teórica das mudanças de estado físico. Diagrama de fase, curva de fusão, curva de vaporização, curva de sublimação, temperatura crítica, ponto triplo, comportamento irregular da água, tudo, completamente, os processos de vaporização, evaporação, ebulição, calefação. Vou te explicar tudo, certo? Mas no capítulo seguinte. Eu prefiro porque aqui você vai dar atenção só para o cálculo da quantidade de calor que vai provocar no corpo mudança de estado físico, mudança de fase. E depois, no capítulo seguinte, que é o 4º, você vai estudar toda a parte teórica cheia de detalhes sobre esse tema. Fica melhor, confie, certo? Muito bem, então a quantidade de calor latente, o que é que ela provoca? Mudança de estado físico. E a sua maneira de calcular é tão fácil, até mais fácil do que a quantidade de calor sensível. Você se lembra, vem aqui na lousa, que para chegar na equação, depois eu apago, tá? Só para não poluir aqui. Para chegar nessa equação, que é a equação fundamental da calorimetria, quantidade de calor sensível, massa, calor específico e variação de temperatura, eu descrevi 2 experimentos para você, onde num deles a massa e a substância e seu estado físico eram constantes, e as variáveis eram a quantidade de calor e a variação de temperatura. E no outro, a variação de temperatura, a substância e o estado físico eram constantes, e as variáveis eram a quantidade de calor e a massa. Lembra disso? Nós criamos 2 proporções, descrevendo esses experimentos e seus resultados, e depois chegamos numa igualdade inserindo o calor específico como constante. Lembra dessa rotina? Pois é, aqui vai ser pela mesma linha, pelo mesmo caminho, só que vai ser mais fácil. Por quê? Porque eu não tenho variação de temperatura. Porque quando uma substância pura muda de estado físico, sua temperatura permanece constante. Então a temperatura eu já sei que não está mudando. Portanto, as variáveis serão substância, claro, é uma variável, se é ouro, se é prata, se é água, qual é a substância que está mudando de estado físico, a substância, o tipo de mudança, se é de sólido para líquido, se é de líquido para vapor, se é de sólido para vapor, também vai ser uma variável. E claro, a massa dessa substância que sofre a mudança. Só que aí,
para descrever o experimento e chegar na proporção correta, o que é que nós vamos fazer? Vamos admitir a mesma substância sofrendo a mesma mudança de estado e as variáveis vão ser a quantidade de calor e a massa. Para isso, para ficar mais concreto para você, pense que eu vou fazer, estou descrevendo só, tá? Um experimento usando 100 gramas de gelo e 200 gramas de gelo. E que nos dois casos o gelo está pronto para sofrer fusão. Imagine que se a pressão é classificada como normal, a temperatura de fusão do gelo é de 0 graus Celsius. Então você tem 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então estão prontos para sofrer a fusão, passagem de sólido para líquido. Só que experimentalmente o que é que se comprova? Que para conseguir a fusão completa dos 200 gramas, comparado com 100 gramas, eu preciso fornecer o dobro da quantidade de calor. Dobrou a massa, dobrou a quantidade de calor. Quando era metade da massa, num experimento, seria metade da quantidade de calor. Então, a quantidade de calor latente, que provoca mudança de estado físico, é diretamente proporcional à massa que está mudando de estado, certo? E daí? E daí que para sair de proporção e chegar numa igualdade, você se lembra que tem que ser uma constante. Só que essa constante, isso é muito importante, eu insisto muito nisso, porque o estudante que percebe isso, ele tem uma outra maturidade sobre física. Essa proporção aí só dá certo porque você admitiu que era a mesma substância, sofrendo o mesmo tipo de mudança que era a fusão. As variáveis foram 100 gramas e 200 gramas, dois valores de massa, duas quantidades de calor diferentes. Quantidade de calor e a massa. Mas a substância e o tipo de mudança permaneceram constantes. Que proporção que você conseguiu provar? Que quando dobrava a massa, teria que dobrar a quantidade de calor. Triplicava a massa, triplica a quantidade de calor. Então a quantidade de calor e a massa são diretamente proporcionais para quem como constantes? Substância e o tipo de mudança. E eu sei que quando eu saio de proporção, que está aí, e chego numa igualdade, eu tenho que inserir uma constante e que essa constante, pessoal, ela está vinculada a quem não mudou no experimento. Vamos fazer isso então? Olha só, a quantidade de calor latente é diretamente proporcional à massa. Aqui era proporção, só que agora é igualdade. Então eu tenho que inserir a constante. Vou manter a tradição, representado pela letra L, vai ser a constante. Essa constante vai se chamar calor latente. E claro, o calor latente vai depender de quê? Pelo que você pensou aqui. Quem foram as constantes nesse experimento? Substância e o tipo de mudança. Então, substância. Se for a mesma substância, água. Pois é, mas aí tem que saber qual é a mudança de estado que está acontecendo. Mudança de estado. Vou explicar isso melhor. O que eu estou te falando, ó, é que você provocou a fusão em 100 e 200 gramas de água. Veja que foi sempre fusão, foi sempre água, substância e o tipo de mudança. Se você provocasse fusão em 100 gramas de água e vaporização em 200 gramas de água, veja que você teria mais variáveis, quantidade de calor, massa e o tipo de mudança. E aí você não conseguiria criar a proporção correta. Por isso que eu admiti a mesma substância, a mesma mudança de estado, cheguei nessa proporção, saí da proporção, atingi igualdade, para isso tive que inserir a constante, e essa constante, claro, está vinculada à substância. Cada substância tem seu calor latente, que está vinculado ao tipo de mudança de estado que acontece. Wendel, mas você fala tanto de mudança de estado, nós não sabemos nada, nem a nomenclatura das mudanças de estado nós sabemos. Calma. Eu não te falei que toda a parte teórica vai ser estudada no capítulo seguinte, que é o 4º capítulo, que vai se intitular Mudanças de Estado Físico. Lá nós vamos oficializar a nomenclatura para as mudanças de estado, diagrama de fases, curvas de mudanças de estado, comportamentos irregulares da água. Então, tudo vai ser discutido com muito cuidado no capítulo seguinte. Neste aqui, você só vai pensar que vai calcular essa quantidade. E a quantidade de calor latente, então, vai ser calculada pela massa vezes o calor latente. E esse calor latente está preso à substância. Cada substância tem seu calor latente para cada mudança de estado. E é isso que eu vou organizar com você agora na página seguinte. Mas antes, deixa eu só fazer algo que nós sempre fizemos, né? Qual seria as unidades? No sistema internacional, que até aparece pouco, mas tem que falar,
no sistema internacional, qual vai ser a unidade do calor latente? Tá claro para você que L é Q sobre M? E a unidade de calor no sistema internacional é o joule e de massa é o quilograma. Então, o calor latente no sistema internacional é em joule por quilograma. Agora, usa-se muito, então, uma unidade usual, qual que é? É, de novo, calor e massa, calor sobre massa. Calor em caloria e massa em grama. Então, aparece muito o calor latente da substância para cada mudança de estado em caloria por grama, certo? Muito bem. Agora, você percebe que essa equação, do jeito que está aqui, você está sentindo falta de algo? Porque, veja, lá na equação fundamental da calorimetria, deixa eu escrever de novo aqui em cima. Para calcular a quantidade de calor sensível, Q igual a mc delta θ, você nem se preocupava porque o sinal da quantidade de calor estava preso ao sinal da variação de temperatura. Se a variação de temperatura é positiva, o calor é positivo, significa que o calor é recebido. Se a variação de temperatura é negativa, o calor é perdido. Lembra disso, da primeira parte da aula de calorimetria? Pois é. Agora, aqui, veja, L é um valor absoluto. M também é um valor absoluto. Isso quer dizer que o sinal nessa equação vai ficar por sua conta. É você que vai ter que acrescentar se vai ser mais M vezes L ou menos M vezes L. Claro, vai ser mais M vezes L se a substância receber calor, se o processo for endotérmico. Calma que eu vou anotar tudo. E vai ser menos M vezes L se a substância perde calor e o processo é exotérmico ou exotérmico, certo? Vamos entender isso aqui. Sólido, líquido e gasoso, certo? Então vamos lá. Primeiro, processos endotérmicos, que são processos que a substância recebe calor. Esse primeiro aqui, de sólido para líquido, vai se chamar fusão, mas você não vai se preocupar. Aparecer de novo aqui, por que você não vai se preocupar? Porque você sabe que no capítulo seguinte você vai estudar tudo a respeito desses processos. Aqui é só o cálculo, tá? Por isso que eu não estou sendo rigoroso com a nomenclatura. Todos os processos vão ser estudados com detalhes, a teoria na íntegra no capítulo 4, que é o capítulo seguinte, o próximo capítulo, certo? Então fique tranquilo. Vai. Na fusão, como é um processo endotérmico, o corpo recebeu o calor, como é fusão, fica mais M vezes L, assim, mais, porque está recebendo calor, M vezes L, F. O que é LF? É o latente de fusão. Agora tem um detalhe. Escute, você já se prepare, porque o calor latente da fusão é o mesmo da solidificação. Como assim, Wendel? Aqui em cima. Os processos inversos têm o mesmo L. O que muda é que no endotérmico o calor é recebido, no exotérmico o calor é perdido. Mas em módulo, a quantidade de calor é a mesma. Logo, o L em módulo é o mesmo. O L da fusão é o mesmo L da solidificação. Só que na fusão eu tenho um processo endotérmico, o corpo recebe calor. Na solidificação, processo exotérmico, o corpo perde calor, certo? Então vamos lá. Aqui, fusão, mais M vezes L de fusão. Outro processo endotérmico, a vaporização, que a gente vai estudar isso com muito cuidado no capítulo 4. Como é endotérmico, também é mais M vezes LV. Quem é LV? Aqui embaixo na legenda. O calor latente de vaporização ou liquefação, que é o inverso, tá? Que é o processo exotérmico. E também o último processo endotérmico, que é de sólido para vapor, que vai ser mais também M vezes LS, o L de sublimação, ou o processo inverso, que é ressublimação. Então veja que os três processos endotérmicos fica mais M vezes L. Mais M vezes L de fusão, de sólido para líquido, mais M vezes L de vaporização, de líquido para gasoso, mais M vezes L de sublimação, certo? Para de sólido para gasoso, ok? Agora vamos para os processos exotérmicos, onde a substância perde calor. Aqui, de líquido para sólido, menos M vezes L, só que o L é o mesmo. Então eu posso manter LF, porque o L de solidificação é o mesmo L de fusão. Para que eu vou escrever LS aqui de solidificação se o L é o mesmo, concorda? A diferença está no sinal, que é um processo exotérmico. Mesma ideia para cá. Vai, de gasoso para líquido, é o mesmo L da vaporização, o L da liquefação. Só que o processo aqui é exotérmico, fica menos M vezes L. E para fechar,
a ressublimação, que é um processo de gasoso para sólido, onde a sublimação foi de sólido para gasoso. O processo inverso, mas o L é o mesmo. A diferença é que aqui ficou mais M vezes L e aqui fica menos M vezes L nos processos exotérmicos. Também vou destacar que o L da fusão é o mesmo L da solidificação, que o L da vaporização é o mesmo L da liquefação ou condensação, e o L, vou usar verde aqui, da sublimação é o mesmo L da ressublimação. A diferença é que um processo é endotérmico, recebe calor, e o outro é exotérmico, sinais fazem essa diferença, certo? Deu para entender bem? Agora veja, vou repetir. Toda a nomenclatura, fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, ressublimação, tudo a respeito de cada situação dessa. Vamos estudar sólido para líquido com detalhe, líquido para gasoso com detalhe, sólido para gasoso com detalhe, tudo isso no quarto capítulo. Aqui, só aprender a calcular. Resumindo, mais M vezes L nos processos endotérmicos, menos M vezes L nos processos exotérmicos, certo? Muito bem. Agora, vamos lá, tá quase acabando essa parte, tá? Princípio das trocas de calor. Sem ele, você não consegue atingir a temperatura de equilíbrio numa troca de calor. Mas veja como vai ser fácil. Você sabe que quando a substância perde calor, para o nosso cálculo, o calor é negativo. Quando ela recebe, para o nosso cálculo, o calor é positivo. Como a energia não pode desaparecer, se você partir da ideia de que toda substância está perdendo, alguém do sistema está recebendo, veja que para quem perde, a quantidade de calor é negativa, para quem recebe é positiva, mas em módulo é igual. Então vou te garantir que quando você somar algebricamente as quantidades de calor trocadas, essa soma vai ser sempre zero. Calma, vou anotar. Mas primeiro eu tenho que dar validade para o princípio. E o que vai dar essa validade para o princípio? Vem aqui. Primeiro eu vou definir o calorímetro. Muito simples. O calorímetro é apenas um recipiente onde geralmente acontecem as trocas de calor, certo? Agora, se o calorímetro for ideal, ele tem duas características bem marcantes aqui em cima. Ele não participa das trocas de calor, ele não interfere, então sua capacidade térmica será desprezível, o calorímetro nem perde nem recebe calor para o sistema, e ele também não deixa o sistema interagir com o ambiente, ou seja, ele vai ser termicamente isolado. Se o calorímetro, se esse recipiente, onde geralmente acontecem as trocas de calor, é ideal, ele é termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível. Tá aí. Calorímetro ideal é termicamente isolado e de capacidade térmica desprezível. Agora, se eu tiver aqui em cima um sistema termicamente isolado, o que é isso? Um sistema é formado por corpos que pertencem a ele. Vamos colocar três, A, B e C. Se A perder calor, só pode ser para B e ou C. E ou porque pode ser uma parte para B e uma parte para C. Se C recebe calor, é de A e ou B. Não pode ter interferência de outro elemento que não pertence ao sistema. Se o sistema for termicamente isolado, só há troca de calor entre os elementos do sistema, certo? E o que vai acontecer? Vem aqui. Para um sistema termicamente isolado, quando eu somar as quantidades de calor trocadas até o equilíbrio térmico, aquilo que eu falava, quem recebe o calor é positivo, quem perde o calor é negativo? Pois é, mas a energia não pode desaparecer nem surgir. Isso quer dizer que quando eu somar algebricamente todas as quantidades de calor trocadas pelos corpos que pertencem ao sistema até o equilíbrio térmico, essa soma vai dar zero. A quantidade de calor, imagina que tem uma quantidade de participantes que aqui genericamente eu vou chamar de N participantes. Quando eu somar as N quantidades de calor trocadas até o equilíbrio térmico, essa soma vai dar zero. Por quê? Porque energia não pode surgir nem desaparecer. Se alguém está recebendo, alguém está perdendo, mas em módulo essas quantidades são iguais, a soma algébrica vai dar zero. É isso. Tem uma outra maneira de pensar nisso, que é você pensar assim, ó, o módulo das quantidades de calor recebidas, quando você somado, tem que ser igual ao módulo da quantidade de calor cedidas. Muitos livros trazem esse princípio dessa maneira. O somatório das quantidades de calor recebidas
para um sistema tem que ser em módulo igual ao somatório das quantidades de calor cedidas. Perfeito, mas eu acho que isso pode dar uma confusão, eu prefiro do jeito que eu anotei, por quê? Porque quando só tem dois corpos, fica fácil. Por quê? Porque o corpo está na maior temperatura, vai ceder calor, o corpo está na menor temperatura, vai receber, fica bem definido para você quem é o calor cedido e o calor recebido. Mas quando tem três, quatro participantes, a temperatura de equilíbrio fica indefinida e você não sabe para todos os participantes quem é que vai ceder calor, quem é que vai receber. Você corre esse risco. Por isso que eu acho que vai te dar muito mais autonomia e é assim que eu vou usar na resolução das questões. Todas as questões que buscarão uma temperatura de equilíbrio, eu vou resolver assim, vou te convencer que dá sempre certo e que é a melhor maneira de fazer. Combinado? Muito bem, pessoal, é isso. Estamos encerrando a parte teórica de calorimetria. Faço o reforço de que a parte teórica de mudança de estado físico vai acontecer no quarto capítulo, então fique tranquilo, tá? Vai ser um capítulo denso, cheio de detalhes, mas que você vai aprender, pode ter certeza disso, tá? Fechada essa parte, o que é que você deve fazer? Estudar a parte 1, estudar a parte 2, baixar a ficha 3 que está aí, a ficha de calorimetria, onde é que ela está? Tem um link aí na descrição do vídeo e começar a mandar ver na resolução das questões, certo? Se gostou da aula, deixa o seu like. Para você é só um clique, para o canal é importante. Não está inscrito? Se inscreva, ative as notificações, isso te ajuda a organizar, que quando eu postar uma aula você é notificado e pode se organizar para estudar e a partir daí você tem uma rotina de estudo mais bem definida, certo? Eu vou ficando por aqui, deixando como sempre aquele forte abraço, um desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.